quando que tu sentiu esse chamado pastoral? Como é que iniciou a tua vontade em buscar esse chamado? Deus chamou? Apareceu um camelo em algum lugar? Como é que foi a história? Irmãos, é assim, ó. Eu quando comecei, né, que daí a gente ingressou na obra do Senhor, né? Daí depois eu fui congregar na Assembleia de Deus no Verdim, que era perto da minha casa. E era uma coisa doida, né? Porque eu atravessava o Verdinho, irmão, o meu bairro, para ir no bar andando a pé, entendeu? Toda a vida assim. E daqui a pouco, o mesmo Márcio que atravessava indo no bar a pé, ele atravessa o bairro de bicicleta de terno e gravata com uma Bíblia na garupa. Tem o pessoal que passava na frente do bar, assim, não. Tremendo, é uma doideira. Então, assim, eles chacoteavam muito de mim. E é uma coisa tão doida, irmão, né? Que eu botava até o nome da bicicleta era Jurema, né? Eles vão até rir depois de mim, né? Era uma bicicleta roxa, eu carregava a minha esposa na garupa e a minha filha. Foi uma coisa impressionante porque assim, eu colocava a Bíblia dentro de uma bolsa para que os outros não percebessem que eu virei crente por causa da Bíblia, mas eu tava de terno e gravata. Tá aí o terno, cara. Isso, Nossa. Entendeu? Então é assim, ó. A gente quer tentar ofuscar o que Deus tem pra gente. É normal esse primeiro impacto de conversão. Né? A gente sempre se preocupa mais com o que os outros vão pensar do que o que Deus pensa da gente, né? E eu nunca me esqueço, depois aí eu vim a se batizar, e a minha esposa no mesmo dia. E foi tão tremendo o batismo, porque foi assim, olha, são coisas doidas que a gente passa na fé. E naquele dia ia se batizar umas 270 pessoas na Assembleia de Deus do Templo Sede. E a minha esposa dizia assim, ó, eu não quero ser a última a se batizar, senão eu vou pegar a água de todo mundo. E foi tão tremendo que ela foi a última a se batizar e foi tremendo. E daí, irmão, eu comecei a ir para a igreja, e eu ia de bicicleta, só que o culto começava às 7h30 da noite. E eu ia 3 horas da tarde para a igreja, para abrir a igreja, porque me colocaram de porteiro. Eu era o porteiro da igreja, entendeu? E eu tinha um desejo de louvar, irmão. Eu confesso que quando o Senhor me chamou, o meu desejo era cantar. Eu queria cantar, eu queria louvar. E eu até peguei uns playback e comecei a ensaiar uns playback, entendeu? Tu cantou já, pastor, então? Irmão, eu tentei. E eu ensaiei o playback, irmão. E quando eu cheguei na igreja, olhei aquela igreja cheia assim, eu falei, pastor, na época era o pastor Lúcio, eu digo, pastor Lúcio, me dá uma oportunidade para cantar. E toda a vida que eu botava o nome para cantar, irmão, ele deixava eu por último e falava assim, irmão, não sobrou lugar, no próximo culto eu te chamo. Mas ele sabia, irmão, o terror que eu era para cantar. Nossa! E como quem diz assim, ó, como ele num ar silencioso dizia assim... Mas não tinha um sonoplasta lá para dar uma equalizada no som? Irmão, né? O sonoplasta não faz milagre na voz. O irmão Simon, ele num silêncio de riscar o meu nome para mim não louvar, ele tava dizendo assim, irmão, eu tô te ajudando a ser feliz lá na frente. Mas é assim, irmão, então assim, ó, como que eu achei a minha vocação pastoral? E eu botei o hino para louvar, irmão, e na metade e quando ele foi botar o hino para louvar, eu comecei a cantar o hino pela metade. Entendeu? E eu comecei a brigar com o sonoplasta. O som tá colocando errado. Naquele dia em diante, e aí o meu pastor veio em mim e falou assim, tu observou por que eu não te deixei cantar? Porque tu tem que procurar o para que Deus te chamou, o porquê que Deus te chamou. Ali eu descobri que Deus me chamou para pregar, entendeu? Naquele dia em diante eu descobri que Deus me chamou para pregar, entendeu? Então aí não adianta que não flui, né, pastor? Tipo, tu tava numa área que não tem nada a ver, né? A gente até comentou aqui, por exemplo, se eu for lá hoje na Batista cantar, vai estragar o som tudo da igreja, não vai funcionar direito. Não. E eu não tenho essa facilidade de pegar um microfone, subir em cima do altar e falar, Deus, isso e aquilo outro. Eu não tenho essa facilidade. Então, eu acredito que Deus colocou cada pessoa, é a questão do corpo, né? O irmão Simon, assim, ó, eu tenho uma visão dessa maneira, assim, ó, chamados todos são, mas vocacionados não é todo mundo, entendeu como é que é? Então, assim, ó, muitos têm o desejo de ser pregador e às vezes não vão ser pregador, entendeu como é que é? Então, assim, a gente tem que entender o porquê que Deus nos chamou. Né? Tem um propósito, né, pastor? Para cada coisa tem um propósito. Existe, porque a Bíblia diz que Deus usa cada um conforme é útil, entendeu? Então, essa utilidade no reino faz o reino crescer melhor, entendeu? E o irmão acaba se encaixando melhor naquilo que Deus... Né? Biblicamente falando, a gente tem várias coisas dessa maneira, entendeu como é que é? Noé nunca imaginou que ia ser um carpinteiro para construir uma arca. E, de repente, Noé se tornou um carpinteiro.